Não teve oportunidade hoje, nas primeiras horas, de fazer um trabalho desse, portanto, de sentido de esclarecer, tentar educar ou formar a opinião pública sobre o que realmente aconteceu na programa Causa e Efeito e não tentar fazer de forma cronológica para a gente poder perceber o que é que não aconteceu. Felizmente, a mim está tentar estar atento com diferentes momentos que no sistema judicial não passa a parar e na base daquilo fazer levantamento de elementos que pode ter sido a debate público sobre o que tem. Esse papel de antecedentes, de ilegalidades e irregularidades, e depois para um papel de contexto atual que acontece é suposto eleições que é um autêntico fraude de tudo aquilo que pretensões que Leita pretende não verdadeiro eleições. Em termos de antecedentes, que não esqueci de como momento alto de politização do sistema judiciário, sobretudo através de eleições do Supremo Tribunal de Justiça, e com a morte de Saido Baldé em agosto de 2021. José Pedro Sambu, para indicação de regime, para naquela altura, Buteneba, Lima André, no exercício de suas funções, obviamente, tempo de exercício de Saido, e que completa 2 anos, que ela significa como Lima André que pode continuar substituí-lo na qualidade de presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E o regime decidiu promover José Pedro Sambu e tirado de CNE para vir eventualmente de trabalho notório que fazer para o regime, entende como de promover e por estar num lugar onde que não pode prestar mais serviço enquanto marionete. E José Pedro Sambu e foi eleito em novembro de 2021, mas toma posse em dezembro de 2021. Mas José Pedro Sambu, naquela altura, que candidata como presidente do Supremo Tribunal de Justiça e que tem uma capacidade eleitoral passiva. Ou seja, ele naquela altura, um dos requisitos, e é requisitos cumulativo que a lei determina, e de como o povo de candidata e que basta só você do juiz conselheiro. Mas o tempo tem 5 anos de exercício de funções. Naquela altura, José Pedro Sambuca tem 5 anos de exercício de funções. Bom, mas para uma estela e tinha que ser do José Pedro Sambu, mesmo que a lei tenha que espizinhado para poder, portanto, acomodar interesse de regime. No terceiro momento, José Pedro Sambu acabou para renunciar a esse cargo em novembro de 2023, para ver como se casa invadido para homens armados de presidência da República, assim suma próprio sede de Poder Judicial, Supremo Tribunal de Justiça, invade lá, arrebenta-se porta e troca fichadura, é obrigado no sentido de renunciar a cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Bom, mas legislador e caburo, legislador está a prever situação de coação que está pode obrigar um presidente de um órgão tão importante que é de Poder Judicial. Portanto, para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ele que é presidente do Poder Judicial. O que é que a lei fala? A lei falou de como, ora que não tem situação de renúncia de cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que renúncia tem que dar validade, tem que dar corroborado com o Conselho Superior de Magistratura Judicial. Que se renuncia para Baliba, Conselho tem que ser. Que isso nunca chega elevado ao Conselho, inclusive, Zé Pedro contar como que se renuncia e fácil para via de coação, que sofre, para via de como sequestrar nessa casa, invade esse espaço. Bom, uma vez que José Pedro Sambu, é importante, Elmer, e que faz 2 anos, ou seja, que faz metade, 50% do seu mandato. Desse mandato, sim. E de convocado imediatamente eleições para cujo novo substituto. E que aquilo que acontece? Suma Lima André oferecido como ele capaz de fazer de marionete no lugar, fazer que papel, que José Pedro Sambu fazia até um determinado momento, que cansa,
não entende? E falarão um burgunho já. Para mim também tem família, não quer continuar a fazer papel. Simplesmente, Lima podia fazer aqui papel e massado riba de lei. E ele fazer eleições e deixado Lima exerce de forma autoproclamada como interina. Como presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Que gestão? Como presidente do Supremo Tribunal de Justiça, exerce aqui funções até novembro. Portanto, ou seja, até abril como é chamado? Abril de 2025, a altura que tinha idade para jubilação. Ou seja, isso é de novembro de 23 e 20 abril de 25. Sem eleições fazidas, tudo que decisão que Lima André toma lá, e decisões viciadas para ele e usurpando funções de presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ele que tinha de ser o presidente. E vai ser mais grave. Suma regime misto para Arafan Mane ser o próximo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É para Lima nomear Lima da Rabira que tudo se acusa lá e decidir fazer um despacho que nomeia aquilo como se vice-presidente. Ora bem, que outro e cometer erro grave de usurpar funções que quer ser. Não entende? Mas bem cometendo aqui mais grave para vir nomear alguém em suma vice para ver que cargo e que cargo que está ocupado para via de nomeação. Bem para via de ok. Esse e aquele tal antecedente histórico que mostraram a partir do momento que houve morte de independência do Poder Judicial até o momento que e dá no contexto atual. Se me se lança questão sobre isso, não está abordado. Caso contrário, não está avançando a questão atual. Não avança. Pensa é claro, né? Que passa. Ora, em relação a essa eleição, depois de toda essa contestação que nós assisti durante os anos, tudo de assunção de funções de forma ilegal, de própria tomada de certas posições unilaterais, sim, chama Conselho de Magistratura, não acaba de ter eleições. E eleições que na forma própria da organização e foi também forma crítica, né? Isto tendo em conta de jeito que acabou de ser organizado. Como é que pode o processo de organização de próprias eleições? Porque há vozes que estão contestando como opositores, que estão puro de lado, né? Que discutiu próprio na comissão organizadora de próprias eleições não foram pessoas idôneas, né? Como acabou aí todo esse processo? Okay. E nesse ambiente, a partir do momento que eu coloquei a questão que não entra aqui que a gente chamou o contexto atual, vamos facilitar, por sorte, tentar explicar a gente o que tem. E foi alterado o regulamento durante o processo que Lima André esteve lá. Período o povo ter capacidade eleitoral passiva, ou seja, aquele período que permitiu o povo de candidatar. Ora, você do juiz conselheiro, e um período de 5 anos. E eles, de forma fraudulenta, a mudar o regulamento eleitoral, vai diminuir o período que determinado ou por candidatar, em vez de 5 anos, é levantar para 3 anos. Esse vive como até abril, hora que Lima André na jubila, e na Calieja, a Rafana tem 3 anos e na pode candidatar. Uma perceber conversa. O vai fazer mais outro coisa. O vai forjar processo disciplinar para afastar 6 juízes. De que juízes, 4 e desembargadores, ou seja, juízes de tribunal de relação, 2 e conselheiros, juízes de, portanto, tribunal superior, ou seja, Supremo Tribunal de Justiça. E está calhando que dos juízes de conselheiros e únicos que têm uma capacidade eleitoral passiva, que fazem mais de 5 anos que pode ser o candidato. O inventou um processo disciplinar contra aquelas, vou cercar. Vou mudar o regulamento, vou baixar, em vez de 5, falar em 3 anos. Não percebe? O adjubi tudo que juízes que pensam como é, e que me se vota na Arafan, desembargadores, vou criar esse processo disciplinar completo. 6 juízes pudo de propósito para poder abrir caminho para Arafan bem falado para nós e ganhar eleições. 3. Processo disciplinar. E tem um período de cerca de 45 dias entre se instauração e decisão, só pena de prescrever.
Que tal processo disciplinar que não falou lá arriba? Tudo ele se prescreve para eu ultrapassar 45 dias. Que é que prescrição de processo disciplinar? Em momento, Elmer, amigo chefe hierárquico, não toma conhecimento de um fato que pode indiciado disciplinarmente, tem 60 dias para abrir o processo. A partir do momento que abre o processo, tem 45 dias para não tomar decisão. Se não quer tomar decisão, nunca poderia tomar. A babuna ribou continua nas funções, mesmo que violação como facilita e por implica expulsão de causa de trabalho. Que processos tudo mais que prazo, ou seja, prescrever. 4. Alguns que magistrados que foi objeto de suspensão preventiva, não lei está falando de como nenhuma suspensão preventiva que pode ultrapassar 90 dias. Que suspensões preventivas que não falado de Liga de Assi, de doutora Eliane, tudo que a gente quer cuide para que elas publicar para a volta, que elas ultrapassam de longe 90 dias. 5º, processo organizado por um Conselho Superior de Magistratura ilegal. Eles, para poder ter maioria no Conselho, o que é fazer? É para saltar, em primeiro lugar, a Assembleia, José Carlos, secretário de Estado de Governo ilegítimo, e nomear nesse lugar, imposta essa tua Câmara e muda fechaduras naquele coisa. Ato seguido, haja manda mudar representantes de ANP no Conselho. Representante desse que elegido, banha. Que eles têm elegido tem um mandato de 3 anos, qual pode substituir eles? Essa dentro do seu mandato. Que 4 elementos tudo, haja modelos tudo, e vai para bastante fácil, que me fala de como eles que presidente desta comissão eleitoral, é modelos tudo, bem por maioria. Uma coisa. 6º, Elmer. Depois de que lá, gente afetados, alguns daqueles juízes que afetaram naquele coisa é reclamar. Sem qualquer fundamento, vou indeferir reclamação. Mas se vai se sentir prejudicado, entra com um recurso contencioso de dia 25 de 4 de 2025. Ou seja, 25 do mês passado. Lei está falando de como a hora que alguém entra com recurso na matéria eleitoral para usar, que recurso tem efeito suspensivo. E cá por tem eleições enquanto que decide que recurso. Segundo, você tem que decidir que recurso na 48 horas. O que é que eles vão fazer? É me se tanto puder falar, é tomar aqui recurso, simplesmente engavetar e continuar para adiante. Ok? Esse, para cá falou de como Sangue Fati, cá por cedo, jamais, digamos assim, membro, digamos assim, de Conselho Superior de Magistratura, para efetivamente, que membros, como falou que 4 membros, que eles nomearam, porque por tirar nas condições que faria para o Bimbapol não organizar eleições fraudulentas, para poder efetivamente legítima, que é como uma prepara para vir fazer que botar o segundo ato, como fazer tudo na base de fraude. Portanto, esse cenário, de forma resumida, manga de outros elementos como política, mas para respeito a colegas que devem intervir, não deixe elementos para consideração, essa cronologia de embuste que criado o gosto para poder pôr a falar, depois de que lá, vou criar todo um mecanismo de gente que não vai votar e houve reclamação para pôr, portanto, urna com coisa lá de votação, não sala daqui tem câmara de vigilância. Essa é a questão que começou a bem claro. Que mecanismo para impedir essa prática de suposta compra de votos, que falaram com uma manga de juízes tomar dinheiro, mas também de próprias exigências que faziam de fotografar cédulas como prova de lealdade de quem que não vai votar. Ok. Que mecanismo que poderia impedir isso? Via geral, e de como voto e secreto. Mas artigo 4º de regulamento para eleições de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e acaba para retomar aquele princípio universal. E falou como voto e secreto e pessoal. Sim. Ou seja, que ela significa de como secretismo de voto e que é compatível de gente que eventualmente muda dinheiro. Não entende? Que exibido lá de como 2.500.000 para cada um só deles. Porque por mim vai pedir eles prova de bom voto
permitindo que a gente entra que tem telemóvel lá naquela sala que aquele usa lá fazer um sala que tem usa lá câmara de vigilância no sentido de controlar voto de gente, aqueles que tomam dinheiro, outros que tomam dinheiro, no sentido de criar todo um processo contra aquelas. E no ambiente que as eleições faziam, né? Muito bem.